Olá, seja bem-vindo à última edição de 2024 do Fórum África, a partir da delegação Angola da RTP. Hoje temos a honra de receber nos nossos estúdios o político e nacionalista angolano Ngola Kabango, o histórico dirigente da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, um partido que foi dos três movimentos que se bateram pela independência de Angola em 1975. Partido de que já foi presidente e foi também ministro do interior no então governo de transição, saído do governo de transição de Angola após a assinatura dos acordos de Alvor. É de Ngola Kabango, do seu passado de luta, é de Angola, a caminho dos seus 50 anos, que vamos falar nos próximos 30 minutos. Ngola Kabango, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Quem é, afinal, o cidadão que todos conhecem apenas como Ngola Kabango? Ngola Kabango, evidentemente, hoje é um nacionalista, mas foi antes um militante de base que ingressou nas fileiras da UPA em 1958, integrando a célula palestina do São Bizano. Militei nessa célula de 58 a 62 e tinha como coordenador o lendário Domingos Matete, o pai da Rosalina e muitos Matete. E como coordenador superior, o saudoso Cônigo Manuel Joaquim Mendes Neves, que já tinha construído uma célula da UPA na Ilha do Cabo em 1957. Portanto, em 12 de março de 1962, parto de Luanda, mais exatamente do Porto de Luanda, no Porto de Cabotagem, rumo a Caminha, terra, não vou uma terra, e de lá vou para o Congo. Mas qual é o nome de Ngola Kabango? A minha história é muito interessante. Eu, quando nasci, o meu pai queria chamar-me Manuel Júnior Neto. A minha avó era a velha nome daquele tempo, queria impor o nome do marido dela, que era Cabango. E houve uma ligeira discussão dentro da família. Bem, lá o meu pai venceu a primeira etapa. Eu saí de Angola com o nome de Manuel Júnior Neto. Mas tão logo chego a Kinshasa, em 15 de abril de 1962, eu mudo completamente o meu nome para Angola, em homenagem ao grande Ngola Quilones Caçamba, e adoto o nome do meu avô, Kabango. chamado Ngola Kabango. É o nome que prevalece mesmo. Até a esta hora eu chamo de Ngola Kabango. Há uma pergunta que muitos se colocam e que é a seguinte: como é que uma pessoa num contexto de grande efervescência político-ideológica, nascida numa realidade etnolinguística Kimbuntu, ousa aparecer depois na FNLA? Quer dizer, que na altura era um inimigo quase visceral do partido que proclamou a independência. Vai para lá. A UPA é um partido que parte de 1954, com o nome ainda de UPNA. E cuide bem aqui, fundado por nacionalistas, não só natos do Mazacoco, na altura era São Salvador, uns residiam em Matai, em Leopoldville, outros em Boma, e outros em Luanda. Dentre eles, o Cônigo Manuel Joaquim Mendes Neves, Nobre Dias, João César Mecuíza Coelho, daquela estafeta, como ligação entre o Cônigo das Neves e o Hulda Roberto. Portanto, a UPA não tinha nada de tribal. O nome, a palavra norte, fez muita confusão a muita gente. Eu próprio estava um pouco confuso. Mas depois tive uma explicação. E qual foi? Na altura que muitos não conheciam. A UPA nasceu num espaço que se chama Norte Geográfico de Angola, que era um espaço
habitado secularmente por dois grandes grupos étnico-linguísticos angolanos, os Quimbundo e os Kikongo. Portanto, a UPA não tinha nada de tribal. E tão cedo ele estendeu-se a outras partes do território angolano. E que papel teve Cônigo Manuel das Neves para aquilo que Angola Cabango viesse a transformar? É um papel fundamental. Ele era o patrono da clandestinidade. Tinha uma célula a Ilha do Cabo, fundada em 57, fundou a de Luanda, que é o São Bizana, e fundou a do Lubito, na Canata, que era animada por irmãos que já morreram, mas a única que tinha sem vida, que é o Jorge Alicerces Valentim, está na Canada. Esse foi um dos fundadores da Sociedade Clandestina da UPA em 1958. Então, era o patrono de toda a estrutura interna. E estava em contacto permanente com Ousa Roberto, através do lendário João César Correia, Mecuíza Mecoena. O que é que significa Mecuíza Mecoena? É que, como está feito algo que vai e vem, essa é que fazia a ligação entre o Coronel das Neves e Álvaro Roberto e muitos outros que estavam sediados em Leopoldo-Vila, em Matado e outros em Bomba. Assim como o Cônigo Manuel das Neves, falou também agora de Mecuíza Macoen, há outras figuras que tiveram grande preponderância naquela fase da luta de libertação, mas que permanecem no anonimato. Quer falar alguma dessas figuras? Uns diriam que é manchar pessoas que já faleceram. Mas eu falo aqui uma figura que muito pouco se fala, que é o meu avô, é falecido, André Rodrigues Mingas Júnior, o pai do saudoso Rui Mingas. André Rodrigues Mingas era nato do caminho. E em Luanda era um ativista da UPA. Muitos gostos, uns já faleceram, que eram do MPLA, mais tarde, pertenciam à UPA de 1958, ou antes, até 62. O MPLA não existia como partido político. Quer dizer que muitos tiveram a sua origem política na UPA? Indiscutivelmente. Isso é uma honra, não é um insulto. E depois transitaram, depois evoluíram. O homem evolui no seu tempo, no seu espaço. E quando eu falo da suposta ousadia de Angola Cabango para aparecer depois à frente ou integrado na FNLA, estou a falar porque teve amigos de infância que tornaram-se depois em figuras de proa do partido MPLA. Estou a falar de José Eduardo dos Santos, estou a falar, eu acredito que tem algum parentesco com Afonso Van Donimbinda, pessoal de infância que também tornaram-se políticos e que Angola Cabango, em condições normais, teria seguido o mesmo passo. Com todo o respeito que tenho por memórias dos que já partiram para a eternidade, o que eu sabia, que até a nossa saída de Luanda, o Zé sai em janeiro de 1962, não era do MPLA. Não pertencia a MPLA nem. Se do MPLA não existia. Afonso Binda, era meu primo. O Afonso não era do MPLA. Bem, postos em Kinshasa, já lá estava o MPLA, frescamente instalado. Eles foram para o MPLA. O que terá acontecido, eu não sei. Mas Partem daqui com inclinação para a UPA. Era o destino era a UPA. O único destino era a UPA. Depois, como a MPLA instalou-se em 62, em Kinshasa, já sabe que as relações de alguns familiares, de alguns conhecidos, e lá foram para o MPLA. Mas, seja como for, eram grandes nacionalistas. Fizeram a sua escolha na altura. Não tenho nada a condenar, nem comentar muito sequer. A história do país teria sido diferente, ou seja, teria sido melhor, caso se respeitasse o acordado em Alvor? Sem dúvida.
a não aplicação rigorosa do Acordo de Alvor é atribuída à parte portuguesa, fundamentalmente. Mas também nós, os três movimentos, tivemos alguma responsabilidade nesse falhanço. Porque durante toda a luta de libertação, eu assumo essa palavra, fomos incapazes de realizar a reconciliação entre nós. Fomos incapazes de realizar uma frente ampla de luta contra o colonialismo. Evidentemente, nós aparecemos um tanto quanto divididos, primeiro em Mombasa e depois em Alvor. E aí a parte portuguesa, que não estava muito disposta a aplicar o acordo, fez o seu jogo. Os portugueses não estavam preparados para largar o osso. Angola era mesmo o osso. E tudo aconteceu. Havia uma luta de egos entre os três líderes? Evidentemente, cada um tinha um projeto. Mas na altura já havia consciência que nós tínhamos falhado e que devíamos evitar todos os esforços para aparecermos unidos. Era daquele momento solene da aplicação do Acordo de Alvor, o que não aconteceu, infelizmente. E foi uma grande marcha, e é uma grande marcha até agora, em todo o nosso processo libertador. Foi uma pena. E foi ali o início de tudo aquilo que se assistiu. E foi ali o começo de toda a nossa desgraça, ao longo de muitos anos. A partir dali, o não entendimento entre os três movimentos de libertação. Mas, irmão Casal, afinal, quem roeu a corda? A delegação portuguesa era ostensivamente contra a FNL. Tanto quanto contra a UNITA. Havia alguma razão para isso? E já se dizia parceira do MPLA, por razões ideológicas. A tal doença de esquerda, e o MPLA de esquerda. E não se esqueça que quem conduziu a descolonização foram os escravistas e, mais concretamente, os comunistas. Então, tinham um parceiro e foram jogando com essa parceria. Esta é a grande verdade, que é inegável. Senti isso. Eu não conto porque vi, eu vivi na carne. E não conversavam sobre isso? Comentava-se e nós procuramos a todo custo desfazer. Mas já havia um casamento. Já havia um casamento dito ideológico. Eu digo dito ideológico. Mas uma vez no país, como é que a FNLA e a UNITA deixaram com que o MPLA assumisse a regra de jogo e proclamasse a solo, em Luanda, a independência nacional, quando, ao que se diz, a FNLA estava melhor preparado, tanto em termos em meios humanos como materialmente? Na aplicação dos acordos de Alvor, surgiu um governo de transição. Esse processo foi lamentavelmente torpedeado pela parte portuguesa, de maneira declarada. E o que é que aconteceu? No dia 10, se não me engano, 11 de novembro, foi mais do dia 10, a bordo de um vaso de guerra ancorado na Ilha do Ano, mas já saudoso Commodoro Leonel Cardoso, foi o último alto comissário. O que é que ele declarou? Que não sabia a quem remeter a soberania de Angola. Ele não sabia, como representante de Portugal. Eu disse na altura, eu sabia a quem ele entregou. Ele deitou pura e simplesmente a soberania, entregou aos peixes, deitou aos peixes, porque eles não estavam preparados para aplicar o povo. Mesmo em Santa Lima, por oração ideológica, Portugal queria manter Angola, a vaca leiteira. A menina dos olhos. Sim, bonitos. E tudo fez para torpedear o processo. Evidentemente, depois apareceram as alianças externas. Aqueles que nunca nos ajudaram durante a luta apareceram grandes amigos. Investiram Angola e houve uma proclamação dolorosa, cada um do seu lado. O MPLA proclamou em Luanda a República Popular de Angola, a UNITA foi no Luanda, proclamou 11 de novembro, e eu não quis.
às 0 horas, em nome de Álvaro Roberto, proclamei o 11 de novembro de 1935. E aqui, peço desculpa, uma abertura, fala-se pouco. E quando se fala, é tudo torpedeado. O proponente da data de 11 de novembro de 1935 foi o saudoso Álvaro Roberto, que levou essa data em Mombasa, que submeteu a aprovação dos outros dois, e sem grande discussão, a data foi aprovada e levada ao voo, e essa data foi aceita como o dia da proclamação da independência da Angola. 11 de novembro foi da autoria de Álvaro Roberto. E vinca a data proclamada em Luanda pelo Entebbe. Quando a FNL estava militarmente melhor preparada. O Entebbe respeitou a data, mas não respeitou a agenda. Nós estávamos militarmente melhor preparados. Mas, evidentemente, não vamos confrontarmos a exércitos clássicos, que eram do exterior. Bem, então, que essa aplica a tese da ingerência externa para aquilo que se assistiu depois, não é, da proclamação da independência. A ingerência externa teve um papel crucial para aquilo que veio a acontecer. Evidentemente, isso. Aliás, vivia-se a Guerra Fria na altura. Está escrito. Nós somos vítimas da Guerra Fria. Está escrito. Aí se interessam milhares de livros que escrevem. Esclarecem melhor que o Angola acabou. Como é que houve aquela intervenção? Queriam apoiar Angola. E uns todos fizeram e deu naquilo que deu. Mas eu acho que, mas no meu respeito, eu gosto muito da história. Gosto muito também de falar do passado. Sim, a história é o passado. Mas para mim, o passado é uma simples base de referência. Agora o que me interessa é falar do futuro, país. Eu com 82 anos não posso sonhar muito. E tenho que mandar cá para fora uma mensagem de esperança. Qual é a mensagem? Dizer às gerações, aos jovens, que não repitam os nossos erros. Houve muitos. Muitos. E custaram muito caro. Olha mais para Angola como país. Evidentemente, sempre haverá camisolas. Cada um terá a sua camisola, a sua cor. Mas para momentos específicos. Mas depois é pensar país, viver o país. Há uma questão que tem estado a suscitar alguma polémica. Fala-se muito, defende-se, Angola acabando também adepto desta tese, de que há necessidade de construção de estátuas tridimensionais que abarque as três figuras dos movimentos de libertação nacional. Estou a falar de Álvaro Roberto, estou a falar de Agostinho Neto e de João Savimbi. Quer explicar? Angola acabando defende, mas há quem discorde. Não quer ser egoísta, mas eu sou o patrono desta ideia. Eu acredito. E essa estátua, esse monumento tridimensional, integrando os três cofundadores do Estado da Angola, António Agostinho, Álvaro Roberto e João Savimbi, será o ponto de partida para a reconciliação nacional genuína. Eu sei que as pessoas estão muito chatas, mas é fazer um esforço patriótico para caminharmos para lá. Dignificar todos aqueles que tudo deram para constituir hoje um país chamado Angola. Mas há quem discorde. O debate é democrático. Vamos debater, já sem armas, com ideias, ainda que dure 1 ano, 2 anos, vamos debater. Se o Cabal morrer, uns irão retomar a ideia e outros. Mas temos que partir daí, colocar aquelas três figuras lendárias, os patronos. O Estado de Angola nasce sem avô. Alguém assinou. Antônio, o Quilamba, Álvaro Roberto Iembe e Jonas Maria Savimbi Siaia. Como é que olha e vê o país atualmente? O país está onde está.
enfrentando grandes dificuldades. Estamos há mais de 2 anos em paz, que é uma paz real, paz militar. Eu circulo todo o território. Eu ando por Angola fora com a minha esposa, em toda a segurança, mas luto para que esta paz seja realmente transformada em paz, disso social, paz das famílias, para permitir que o angolano viva livre no país que ele libertou. Sim, porque a geração de Angola Cabango conquistou a independência, que é um ganho verdadeiramente importante e sem palavras para que o descrevam. Mas há uma independência que ainda não foi alcançada. A geração é capaz de não legar ao país este ganho, que é a independência social e económica. Nós, os mais velhos, não somos poucos. Tivemos discursos acertados, pedagógicos. Nós podemos deixar as bases para que aqueles que nos seguem possam pensar de outra maneira e construir um país para todos. Um país onde fará bom viver. É preciso cuidar da nossa linguagem, dos nossos discursos. Porque, sabe, os filhos, muitas vezes, são aquilo que os pais são. Eles imprimem nos filhos aquilo que eles são. Se um pai for muito rigoroso, com um discurso muito violento, não se deve admirar, terá dentro dos filhos alguém parecido com ele. Então, nós temos que cuidar do nosso discurso. Não nos custa nada. Já vimos tudo. Agora falamos, já vi tudo. Em 50 anos já vi tudo. Já vi tudo. Já provei o sal, já provei o sangue. Então, não posso ter um discurso que leve de novo essas gerações, essa juventude, para o mesmo caminho. Não. Tenho que me esforçar enquanto ainda viver. Tenho 82 anos. Se Deus sabe quanto mais tempo vou viver, o meu discurso será sempre pedagógico, uma Angola nova. A Angola Nova carece de uma verdadeira reconciliação nacional. Sente isso? Há ou ainda há muito caminho a percorrer? Não. A reconciliação, por quem vive, não se decreta, ela vive. Não temos que viver a reconciliação. Ainda sente-se muito aquele calor, ainda muita aversão, ainda muita distância. Eu devo olhar para o Vigo para lá. Você não é para lá, porque eu sou partidário, mas com cidadão, com patriota. A mesma coisa, o irmão da UNITA. Não deu fixá-lo só como militante da UNITA. Primeiro como cidadão angolano. E assim começa a reconciliação. Falta muito. Mas É um processo. é um processo que tem que ser começado com muita seriedade, com muita responsabilidade. E a FNLA? Ela está onde está. Tem forças para resistir? Passou um período muito difícil. Conseguimos a reconciliação. 20 anos depois, uma confusão. Para ter uma nova direção. Vamos imprimir todas as nossas energias. No meu caso, por exemplo. O Angola Cabango tem estado presente ainda? Estou presente, sou membro do Comitê Central, do Grupo Político, sempre que posso, dou a minha palavrinha, dou o meu empurrão, para que também aí não se repitam os erros do passado, mas que se caminhe com pés seguros, pés firmes, para já pôrmos a frear nos carris. Mas tem que retomar o seu vigor, tem que reocupar o seu espaço. Ela é cofundadora do Estado angolano. Sim, mas há quem diga que pode não ter pernas para resistir à dinâmica da política atual e com o rejuvenescimento do pensamento político angolano, que ela pode até mesmo, se calhar, morrer. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito do desporto, do futebol. Fiquei admiradíssimo com esse novo vigor das palavras. Já viu como as palavras estão? E pouco se falou, fez pouco barulho. Pouco barulho. Foi lá, Acredita numa segunda vida, acredito. num novo fôlego da FNLA? E 50 anos depois,
disse que o homem vive segundo a juventude. Afinal, deve aproveitar esses 50 anos para tirar deles todas as lições, as mais amargas, e repor, disse, no seu verdadeiro caminho, no seu lugar. Repito, a Fernanda é cofundador do Estado Angolano. Tem de assumir a sua responsabilidade. Então não tem razão quem prognosticou a morte por eutanásia da FNLA. Temos enganados. Ainda há umas vidas na FNLA que podem insuflar, que podem mandar para lá para dentro algum oxigênio. E falando humildemente, eu sou um deles. Fala, Gabriel, a FNLA é um partido envelhecido, como dizem muitos observadores. Bem, a FNLA tem muitos militantes velhos. E uns confundem. Quando falamos dos antigos combatentes, eles são velhos. Mas tem muita juventude vigorosa. Isto é quando se quer matar um cão, diz que ele é sarnento. É uma política para formar a FNLA. Mas os nossos, eu não gosto de falar em inimigos. Os adversários vão se enganar. A FNLA não morre. Eu vou dizer aqui, há um outro nome que uns não sabem. Diz, Mti Cafué. O que significa? A árvore que não morre. O café. Você é deixado na mata 30 anos, 50 anos, em volta de capim. Mas quando meter a katana, café de novo é como é a árvore que não morre. E não vai morrer. Olha, Cabanco, estamos a terminar. Há uma pergunta que eu quero aqui para fechar a nossa conversa, que eu quero colocar para encerrar a conversa. É o seguinte: aos 82 anos, memórias, Gola Cabanco, para quando? Eu quero aproveitar aqui o vosso microfone e os vossos holofotes para me penitenciar perante os angolanos. Eu estou um tanto quanto atrasado, mas estou a fechar. A minha memória, para mim, elas são complicadas, têm uma carga extraordinária. Eu não quero, ao escrever ou publicar, que elas venham reabrir ferida. Ferir, tenho esse cuidado de pôr aquilo que é bom para a história, que é bom para as gerações idosas. Portanto, o povo de Angola, me desculpe, mas estou a trabalhar arduamente para que elas saiam muito brevemente. Muito obrigado, Gola Cabanco. Esperamos tê-lo em próximas ocasiões para mais conversas como essas e sobre o futuro. Eu que agradeço a vossa amabilidade, o vosso convite muito simpático e desejo felicidade. E assim terminamos mais uma edição do Fórum África a partir de Luanda. Lembre-se que esta é a última edição do ano de 2024. Regressaremos já no próximo ano, desejando a todos Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Até lá!